Vamos lá. De ontem para hoje, eu recebi centenas de mensagens de seguidores, amigos e torcedores do São Paulo muito preocupados com a situação do tricolor no Campeonato Brasileiro. Teve até um cidadão aqui que me perguntou: e agora, Renato? Você acredita que o São Paulo vai cair ou vai esperar a próxima derrota para falar? Olha, quem me conhece já está estupidamente cansado de saber que eu dou a minha opinião baseado em fatos. E dito isso, na minha opinião, se o São Paulo tivesse praticando esse futebol de arder os olhos, esse futebol fedorento em outras ocasiões, aí sim, meu amigo, a Série B seria uma realidade. Só que nós estamos falando da Série A do Campeonato Brasileiro de 2026. Campeonato este que está acontecendo uma anomalia que eu nunca vi na minha vida, tá? Eu vou explicar. Da metade da tabela para baixo, os times estão correndo para não chegar. Na verdade, eles estão correndo de ré. É verdade, tá claro para todo mundo que o São Paulo derreteu no campeonato. Só que os demais estão parados. Ninguém quer nada com nada. E posso afirmar que do 10º colocado até o 20º, nem quem ganhar, nem quem perder vai ganhar ou vai perder. Vai todo mundo perder. E se a gente pegar para comparar o material humano que o São Paulo tem com os demais times que estão correndo para não chegar, o São Paulo tem um elenco melhor que o deles. Isso é um fato. E do meio da tabela para baixo, o São Paulo é o que mais joga em casa nas últimas rodadas. Tem 9 jogos em casa e 6 fora. E mesmo perante a tantos benefícios, eu tô com os meus 2 pés no chão, tá bom? Porque o Campeonato Brasileiro ele tem que ser respeitado, porque é um dos campeonatos mais traiçoeiros do planeta. E a realidade absoluta é que até o momento o São Paulo não conseguiu a pontuação mínima para permanecer na Série A. E é justamente por essa porta que entram as palavras sábias que saíram da boca do Hernan Crespo no começo do ano. A prioridad del Brasileirão é lutar hasta diciembre, ¿no? Acaba diciembre. Prioridades son 45 puntos. No medio acontecen cosas. Vamos a ver. O foco está nos 45 puntos. ¿Cuándo vamos a alcanzar 45 puntos? Temos toda a temporada para fazer. Bem sábias as palavras do Crespo, não é? Ele falou a pura nata da realidade. E quem conhece o São Paulo minimamente não precisa ser um expert, um gênio, para entender e aceitar o que ele falou. Basta não ser soberbo ou burro, ou as duas coisas juntas. Mas teve um pessoal aí que desacreditou e pagou para ver. E como diz um trecho musical, recordar é viver. Não, mas o 45 pontos, e eu faço questão de dizer isso publicamente, foi uma clara intenção do Hernan de proteger o seu elenco, né? Claro que o São Paulo não entra numa competição para pensar em fazer 45 pontos. Jamais o São Paulo vai entrar numa competição pensando em permanecer. O São Paulo é muito grande. O São Paulo pensa grande e o Crespo também pensa muito grande. Ele gosta muito desse clube. Sobre a declaração do Crespo, ele sabe que não foi feliz naquela declaração, ele mesmo já se retratou com isso, né? O São Paulo, independentemente do momento, da crise, o São Paulo não pode pensar dessa maneira, né? Tem que pensar grande, tem que entrar em campo pensando em vencer, tem que entrar em campo pensando em chegar nas finais. É uma declaração de um treinador fracassado. Essa é uma declaração de um treinador que está dizendo que não acredita no seu time. Essa é uma declaração de um treinador que não acredita nele e na sua comissão técnica. Sem confiança total. Não, quer dizer, se você pensa assim, isso afeta o grupo. Lógico. Até o torcedor. Fica todo mundo em depressão. O que o torcedor vai pensar? Por causa desses e outros mimizentos que são incapazes de encarar a realidade com respeito e humildade, o Crespo foi demitido e de lá para cá o São Paulo não para mais de rolar a ribanceira. O Rui Costa não tá mais aí para tomar uma ação. Rafinha tá desaparecido. Lucas Moura tá lesionado pela 1000ª vez. E o Miller, eu tô esperando o dia que ele vai falar mal dessa diretoria do São Paulo como tem que ser. Ou será que o ídolo Miller tem medo de ser esquecido nos próximos eventos que o São Paulo promover? E é importante que esse povo lembre que o São Paulo só está fora da zona de rebaixamento por causa daquela gordura que o próprio Hernan Crespo deixou. E só para efeito de comparação, para arder mais ainda nesses caras, o Crespo no São Paulo, no Campeonato Brasileiro, fez 4 partidas com 3 vitórias e 1 empate. E lá no Atlas, o clube mexicano que ele está trabalhando hoje, ele tem 5 partidas, 4 vitórias e 1 empate. E no geral, o Hernan Crespo saiu do São Paulo com 50,7% de aproveitamento. E ele não foi o treinador que teve o maior aproveitamento desses últimos que passaram pelo clube, hein? O maior aproveitamento dentre eles está na conta do Zubeldia, com 55,3%, seguido pelo Hernan Crespo, com 50,7%. Depois tem o Thiago Carpini, com 50%, Roger Machado em quarto, com 49%, e o Dorival Júnior, com 33,3%. Isso no geral, ok? Incluindo Sul-Americana.
porque se for só no brasileiro, aí a giripoca pia. Só para você saber, o aproveitamento do Pardal Júnior no Campeonato Brasileiro até aqui é de 14,28%. E a Chapecoense, que está em último lugar e já rebaixada, ainda não matematicamente, mas já caiu ainda no primeiro turno, tem 20% de aproveitamento. Esse é o aproveitamento da Chapecoense. E 14,28% é o aproveitamento do Dorival. Ou seja, se esse camarada continuar no São Paulo nessa pegada, é Série B na hora. Tá, eu sei que o problema da instituição São Paulo Futebol Clube não é e nunca foi treinador. Mas dentro de campo é sim. Ali não tem só o dedo do Dorival, tem as duas mãos. Não é possível que o Crespo, até mesmo o Zubeldia, conseguiam fazer essa manada jogar com raça e disposição. Não é possível que eles conseguiam fazer o São Paulo funcionar de uma forma ou de outra. Aí chega o Dorival, você vê que o time não tem padrão de jogo. Não consegue fazer uma triangulação. Parece um monte de peladeiro correndo nos gramados da Fazenda. Cara, é insuportável ver o São Paulo jogar nos dias de hoje. E a diretoria do São Paulo sabe disso. Que se continuar com o Dorival nessa pegada, a Série B é a realidade. E é por isso que o Dorival Júnior está demitido. Ainda não assinou a rescisão de contrato, mas já está demitido. Renato, como é que o São Paulo vai pagar a rescisão de contrato do Dorival? Deve estar uma fortuna. Se você pensa assim, meu amigo, pode ficar tranquilo, tá? Porque num passado não tão distante assim, o senhor Dorival Júnior saiu do São Paulo para servir a seleção brasileira. E o São Paulo não fez ele pagar a rescisão de contrato. Deu para entender? Se o São Paulo abriu os portões do CT para ele sair em paz para realizar o sonho da vida dele, e o portão continuou aberto, não é à toa que ele voltou, agora é a vez do São Paulo pedir licença para ele. Você acha que ele vai querer cobrar do São Paulo, depois do que ele fez? Os jornalistas já estão postando notas por aí que o São Paulo não vai demitir o Dorival. Né? Pô, tem o respaldo da diretoria. Mas, em alguns meses atrás aí, o Rafinha respaldou também o Roger Machado. E alguns dias depois o cara foi mandado embora. Vai por mim, meu amigo. O Dorival Júnior já está demitido do São Paulo. E pelas minhas análises, o Dorival Júnior não passa do dia 13 de setembro no São Paulo. E sabe o que teremos nesse dia? Palmeiras e São Paulo no Allianz Parque, que agora é Nubank Park, né? E você lembra o que aconteceu no último Palmeiras e São Paulo lá com o Dorival no comando? Se não lembra, lembrou agora. Um forte abraço e até a próxima.